Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem e seus familiares também. Nós vamos falar hoje de linguagem de programação C, o tópico de variáveis. Seria o módulo 2. Nós vamos iniciar o módulo 2. Tá? Então, primeiramente, nós vamos abordar o seguinte, que você tem alguns tipos de dados que você armazena no computador. Então, o computador sempre vai ter um fluxo de processamento que seria uma leitura da informação. Tá? Você tem que entrar com a informação de alguma maneira, seja ela pelo teclado, seja com o mouse, ou seja pela webcam. Você vai ter que ter uma entrada. Vai acontecer um processamento, né? E vai acontecer uma saída. A saída pode ser o quê? A tela do monitor, é um dispositivo. Mas, quando você faz a leitura de uma informação que está aqui no teclado, você vai ter que digitar essa informação, e essa informação vai ter que ser armazenada em algum lugar. E esse lugar se chama variável. Mas antes de a gente entender as variáveis, é importante a gente saber quais são os tipos de dados que você tem no seu computador. Né? Então, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês aqui que nós temos aqui esses dados básicos, né, na linguagem C. Então você pode armazenar um caractere. Então os dados podem ser do tipo char, tá? Que seria uma letra. Por exemplo, né, qualquer um caractere, na verdade, que você digita no teclado, uma letra, um símbolo, um número, ele vai ser armazenado, por exemplo, esse número 1 aqui é armazenado como, né, esse contra-barra-n aqui é como se fosse um conjunto só, depois eu vou explicar isso. No momento não interessa para nós ainda isso aqui, né, mas isso aqui tudo é um caractere, né? É tratado como, então esse número é tratado como se fosse uma letra. Você tem variável, né? Então as variáveis do tipo inteiro, você armazena a informação, uma informação como sendo uma variável inteira. Tá? Qual é o exemplo de uma variável inteira? Poltronas numa sala de cinema. Você não tem meia poltrona, você tem um número X de poltronas, né? Mas jamais vai ter meia poltrona. Tá? Você pode ter uma variável do tipo float. Tá? Então, outro tipo básico de informação é do tipo float, que armazena o quê? Número com casa decimal. Tá? Então, números com ponto flutuante nada mais é do que números com casas decimais. Então, 6.5 é um exemplo, menos 12.4, pode, né, usar até exponencial aqui, mas você está armazenando um número com casa decimal. Tá certo? E precisão dupla, na verdade, significa números com ponto flutuante. Então isso aqui é uma variação do float. O double aqui é uma variação do float. Então os três tipos básicos são esses três primeiros aqui, que eu vou mostrar agora para vocês em linguagem C. Tá? Então deixa eu voltar aqui na nossa aula. Tá? Então vamos começar aqui no CodeBlocks. Vou começar inicialmente fazendo um programinha que é para mostrar para vocês as variáveis. Eu vou fechar essa janela de abertura aqui, essa tela de abertura, e vou clicar na folhinha de papel em branco, New File, né, no arquivo novo, Empty File, vou escolher um arquivo branco, né, não é projeto, aquilo que eu já tinha falado para vocês. E nós falamos que um programa em linguagem C, ele vai ter os includes das bibliotecas que você precisa, que são coisas que não estão definidas no básico do C, porque a linguagem C ela é extremamente enxuta, então tem comandos que você tem que não estão definidos dentro do básico, e você inclui então uma biblioteca que trata de certas informações, como por exemplo std io.h. Opa, disparou aqui no teclado. std io.h. Né? E o programa principal se chama main. Abre e fecha, certo? E vou ter um par de parênteses. Bom, não ficou colorido por quê? Porque, como eu falei para vocês, o CodeBlocks trabalha com mais de um tipo de linguagem. Inclusive, aqui nós temos aqui em cima Fortran. Tá? Então, Fortran é um outro tipo de linguagem. Nós estamos trabalhando com linguagem C. Então, eu tenho que, a hora que eu salvo, né, o programa, então eu clico aqui no disquetezinho para salvar, vou escolher um nome aqui do nosso programa. Então, eu até vou salvar ele no nível de cima. Eu vou chamar isso aqui de variáveis.c. Variáveis. E o nome dos arquivos, já vou falar para vocês o seguinte, assim como o nome das variáveis, o nome dos arquivos a gente não vai colocar acentuação. Ah, puxa, mas eu vi lá no nosso Windows, a gente tem uma série de arquivos
que tem acentuação, é verdade. Né? Então, variáveis.c, já ficou colorido, porque ele já reconheceu, quando você colocou ponto .c, o ponto .c serve para identificar, né, então o nome do arquivo, ponto .c que a gente chama de extensão do arquivo, e ele identifica que se trata de um programa em linguagem C. E, portanto, o CodeBlocks já conseguiu identificar, então, como sendo linguagem C, já sabe que isso aqui é o comando include, e assim por diante. Então, já está definido dessa forma. Bom, voltando ao nome das variáveis aqui, né? Então, eu falei para vocês aqui que a gente estava... deixa eu voltar aqui, ó. Tem aqui, por exemplo, eu estou fazendo a DNP, vídeos de linguagem C, avaliação de desempenho, calendário, tudo isso aqui, na verdade, são pastas, tem espaços em branco, tem acentuação. Puxa, professor, mas tem aqui uma pasta chamada usuários com acentuação. Isso aqui é dentro do Windows, gente. Na parte de programação, você não vai usar acentuação. Assim como você também não vai usar espaço em branco no nome da variável. Tá certo? Então a gente evita espaços em branco, não vai ter espaço em branco. É proibido espaço em branco, não funciona. Tá? Então, em programação e no nome dos programas, a gente não vai colocar acentuação, muito menos espaço em branco. Tá? Bom, quando a gente fala de variáveis, então deixa eu voltar aqui, né, ao nosso CodeBlocks. Tá? Antes de usar uma variável, você tem que declarar ela. Então, quais são os tipos que nós temos aqui? Vou colocar os 3 tipos básicos aqui, que é o do tipo inteiro. Então, inteiro, por exemplo, é número. Então, número inteiro, na verdade, número é o nome de uma variável. Puxa, e sem acento? Sem acento. Se eu colocar com acento aqui, vai estar errado. Isso aqui não pode. Tá? Opa, até disparou aqui, ó. Tanto que não pode que ele disparou aqui meu teclado. O meu teclado aqui está com um probleminha. Quando acontece isso é porque a pilha está fraca. É um teclado sem fio e ele está dando uma disparadinha aqui. Deixa eu dar um... Então, número com acento não pode. Tá? Outra coisa importante é de saber que número com letra maiúscula é diferente de número com letra minúscula. Tá? Então, na linguagem C tem diferença. Se você declarou uma variável toda com letra minúscula, que é o padrão que a gente vai usar, tá? Se você usar uma letra maiúscula, eventualmente vai dar erro. É outra variável, não é a mesma. Tá certo? Então deixa eu até ver aqui. O teclado meu, de vez em quando faz esse tipo de coisa, que a pilha está fraca. Eu tenho que trocar a pilha aqui dele. Às vezes tem que ligar e desligar de novo aqui para... Né? Mas depois eu troco a pilha dele. Ok, então, gente, número, né? Tem essa característica aí. Então, int número. Perfeito. Então, o número, isso aqui, o que, que é? É uma variável. Agora, nos comentários, você pode colocar a acentuação, sem problema, é comentário. Comentário não vai ser processado pelo compilador do programa. Tá? Então, isso aqui é só para você, como programador, saber que é uma variável, para lembrar que isso aqui é uma variável do tipo inteira. Tá? Que é do tipo. Opa, do tipo inteira. Então, comentário, posso colocar um barra na mesma linha aqui. Então, tudo que eu coloco barra, daí em diante, até o final da linha, passa a ser comentário. Tá? Então, eu coloquei um comentário ali para a gente, né, exemplificar. O que mais? Eu tenho variável do tipo float. Int float. Float é um número com casa decimal. Tá? Opa, int float não, desculpa. Float. Tá? Qual é o valor, um exemplo de float? É dinheiro. Dinheiro tem casa decimal, você vai ter os centavos. Então, dinheiro, tá? Float, dinheiro. Eu vou colocar aqui, isso aqui é um exemplo de uma variável com casa decimal. Então, eu vou colocar aqui variável com casa decimal. O que acontece se você pegar uma variável do tipo inteiro e digitar com casa decimal? Quando você vai digitar a informação, ele pergunta lá qual é o número, e você digita 6.2. Ele vai jogar fora a casa decimal. Ele vai pegar só a parte inteira do número. Então, quando você declara um número como sendo uma variável, né, do tipo
inteira, né? Ele só vai aceitar a parte inteira do número. Tudo que você colocar como decimal, ele vai descartar, tá certo? Então, e o float? Float já aceita casas decimais, tem, né, ele vai colocar uma série de casas decimais. E tem o tipo char. Char significa caractere. Então, caractere é, por exemplo, texto. E pode ter texto com várias letras, ou no nosso caso aqui, que a gente vai começar trabalhando com uma letra de cada vez. Porque várias letras vai formar um tipo especial de char chamado string. Tá? E a gente vai ver isso mais para frente. Mas char, então, para a gente, nesse momento, a gente vai trabalhar só com uma letra. Tá certo? Então, char letra, eu vou chamar aqui, e isso aqui é variável do tipo caractere. Caractere. Tá certo? Muito bem, e o que acontece no lugar de um caractere aqui? Por exemplo, eu mando ler uma letra e eu digito um número. Esse número vai ser aceito como um caractere. Só que nesse momento que você leu como caractere, você não pode mais fazer operações matemáticas com ele. Você não pode somar. Ele passa a ser o quê? Passa a ser como se fosse um caractere qualquer, com uma letra qualquer. Você vai poder escrevê-lo, mas ele vai ser considerado letra. Então ele não faz parte do escopo numérico. Então, quando se define uma variável, o tipo dela é extremamente importante, porque ele define o que você pode fazer ou não com a variável. Então, se você declarou como tipo inteiro, ele vai aceitar só valores inteiros. Mesmo que você digite casas decimais, ele vai desprezar as casas decimais. O float já aceita com casa decimal, certo? E o char, né, aceita só letras. Se você digitar um número, esse número vai ser armazenado como sendo um caractere, tá certo? Então, só que ele armazena um dígito. Esse dígito, na verdade, é um caractere para ele. Então não adianta digitar 19, porque ele vai armazenar apenas uma letra, que é mais do que uma posição, você vai ter uma string. E string a gente vai ver mais para frente, porque eles formam uma espécie de vetor. Tá certo? Então, a princípio, nós vamos trabalhar com uma letra de cada vez. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com uma letra de cada vez. Então, você tem 3 tipos de variáveis do tipo inteiro, float e char. Tá? E isso já dá um escopo do que você pode fazer. Então, o que nós veremos no próximo vídeo? Como ler essas informações e como escrever essas informações. A gente já viu como é que a gente escreve no vídeo anterior, só que a gente escreveu tudo que estava entre aspas em um texto simples. Tá? Tinha umas formatações, mas você não precisou armazenar essa informação numa posição de memória. Então, nos 2 vídeos anteriores, a gente não usou variável. A gente está vamos começar a usar variável no próximo vídeo. Ok? Então, deixa eu só concluir aqui. Obrigado por terem assistido então esse vídeo. E a gente se vê no próximo, né, onde eu vou abordar então a questão da leitura e escrita de variáveis. Obrigado, pessoal.